Suponha que você vai fazer um circuito eletrônico e o circuito eletrônico ele precisa ter no mínimo dois componentes, correto? Quais são os componentes? Uma fonte de tensão e uma resistência, tá? Um componente que vai receber essa carga e vai transformar em outro tipo de energia. E tendo esses dois, uma fonte de tensão e um resistor, ou uma carga e etc., você vai gerar uma corrente através desse circuito, ok? Mas você vai fazer esse circuito e para esse circuito você precisa de uma fonte de tensão de 5 volts, mas você precisa de um resistor de 100 ohms para fazer esse circuito que você precisa. Só que você vai olhar lá nos teus componentes e você não tem esse resistor de 100 ohms. Tem como fazer uma resistência de 100 ohms sem ter um resistor de 100 ohms? Tem como. Imagina lá que você tem dois resistores de 50 ohms. O que eu preciso fazer para transformar esses dois resistores de 50 ohms em 100 ohms? Basta eu associar esses resistores em série. O que é associar esse resistor em série? É eu pegar um resistor, colocar no circuito e o outro resistor eu vou colocar na saída do resistor que eu já coloquei. Então, se eu coloquei um resistor aqui, eu vou colocar mais um resistor nesse circuito e fecho o circuito. Cada resistor vai ter 50 ohms. Esse vai ter 50 e esse vai ter 50. E assim você tem uma resistência total, nós chamamos de resistência equivalente, igual a 100 ohms. Então associar resistores em série é muito simples. É só você pegar o valor dos dois e depois fazer a soma dos dois. Tá? Então quando você tiver uma associação de resistores em série, basta somar os resistores. Mas como que eu tenho certeza que esse circuito aqui, esses dois resistores, eles estão em série? Basta você observar esse caminho da corrente. A corrente sai do polo positivo, ela passa pelo primeiro resistor, depois para onde que ela pode ir? Ela só pode ir para esse segundo resistor. E ela sai do segundo resistor e volta lá para a fonte de tensão. Então, o circuito série de resistores é quando você tem uma corrente que ela só tem um caminho para seguir. A corrente só possui um caminho. Assim que você define um circuito em série. Colocando aqui como uma fórmula essa associação de resistores em série, nós chamamos o resultado de REC, isso significa resistência equivalente, e eu adiciono aqui os resistores que eu estou colocando eles em série. Então, nesse caso aqui, R1 mais R2 dá igual o REC. Esse exercício 1 ele tem 3 resistores. Os 3 resistores você consegue perceber que está em série? Olha só, imagina que está entrando uma corrente aqui, passa por aqui, sai daqui para onde que pode ir a corrente? Só para esse segundo. E sai desse segundo para onde que ele deve ir? A corrente só vai para esse terceiro resistor e sai por aqui. Então esses 3 resistores eles estão associados em série. Quando nós temos uma associação em série, a gente faz a soma dos 3. Então aqui no caso seria a resistência equivalente, seria o resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Então a resistência equivalente vai ser o R1 é 45, mais resistor 2 é 70, mais o resistor 3 é 110. Somando os 3, eu vou ter uma resistência equivalente igual a 225 unidade de medida de resistência ohms. Essa é a resistência equivalente total do circuito. Significa que se eu tenho esses 3 resistores associados em série, é a mesma coisa do que se eu colocasse um resistor de 225. O exercício 2 nós temos 3 resistores associados em série,
um de 900, outro de 1,5 kΩ e o terceiro de 790. Então o que eu preciso fazer? Fazer a soma desses três. A resistência equivalente dos três vai ser 900 mais 1,5. Tá vendo esse K? Esse K nós substituímos por um número com base 10 para jogar no circuito. A gente não pode colocar só 1,5. Esse K significa que nós estamos multiplicando por 1000 esse valor aqui. Então o K, de acordo com a nossa tabela, nós trocamos por 10 elevado à terceira. Então o que eu coloco aqui? 900 mais 1,5 vezes 10 elevado à terceira, mais 790, que é o último resistor. Então, com o auxílio da minha calculadora, eu vou pegar lá 900 mais 1,5 vezes 10 elevado, que é o chapéu, à terceira, mais 790. Poderia trocar esse 1,5 vezes 10 à terceira pelo quê? Por 1.500. 10 elevado à terceira é a mesma coisa que 1.000. 1.000 vezes 1,5 é igual a 1.500. Então o resultado ali é para dar 900 mais 1.500 mais 790. Então o resultado total daria 3.190. Lembra que nós comentamos na outra aula que quando o valor é acima de 1.000, nós precisamos utilizar um prefixo para não ficar muito grande esse valor? Então o que nós precisamos fazer? Clicar no botão ENGE. O botão ENGE ele vai transformar o nosso número aqui multiplicado por uma potência de base 10. Então clicando no ENGE, ficou como resultado 3,19 vezes 10 à terceira. Então a resistência equivalente vai ser igual a 3,19 vezes 10 à terceira. O 10 à terceira a gente tinha trocado K por 10 à terceira, então agora a gente faz ao contrário, a gente troca o 10 à terceira por K para colocar o resultado final. REC igual a 3,19 kg, unidade de medida de resistência, ohms. Gostou da aula de hoje? Então se inscreva nesse canal, dá um like e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? Então até a próxima!